Então, a gente fica muito feliz com isso. E o nosso querido Mário, ele vai agora fazer, dentro daquele cronograma que o Márcio e o Mário fizeram, tem lá a reforma íntima. Na reforma íntima já foi feito algumas palestras e hoje vai ter a primeira parte dos 4 compromissos. No outro domingo vai ter a continuação da segunda parte, os 4 compromissos. Nós vamos também ter a palestra da Kátia e da Ruth, depois nós vamos ter da Paula, vai ter. Então, a gente tem um cronograma que a gente vai ver, Mário já autorizou fazer, tipo assim, o cronograma de janeiro e fevereiro, para a gente fazer um cartazinho para botar todo mês, para a gente seguir. A sequência é aquilo que já foi estabelecido. Às vezes não está na ordem, mas é aquela sequência que é livro dos Espíritos e Evangelho, tá? É esse foco da sessão pública, né? Tem um estudo à parte, que é para quem frequenta, aqui que já ouviu falar, é que faz o livro dos espíritos. Então, nosso querido Mário, nosso presidente, aquele que aconchega todo mundo no seu coração. A responsabilidade. Não tem, não tem tamanho o coração do Mário, né? Eu acho que todo mundo sai aqui, né? Pronto, meu querido, eu vou ficar lá atrás, que eu gosto de ir lá. Então, só para dar sequência ao que a gente está falando, quando a gente fala aqui, a gente quer inspirar todo mundo a estudar, né? Quer dizer que, às vezes, a gente vai soltar uma coisinha aqui que vai abrir o seu coração para que você ouça com o coração, né, com a mente, e que você com suas próprias forças. Daqui a pouco a gente vai, vamos estudar aqui, vamos estudar ali, e vamos seguir adiante, né? É, então, isso aqui é muito importante. Olha, isso é o primeiro presente de ano novo para vocês, tá? É, cada um vai levar para casa, não devolva, porque às vezes eu dou papel, o pessoal deixa aqui no centro. Não deixa aqui, por favor. Vai pregar na sua geladeira. No dever de casa. Aqui, ó, a família está em inglês, certo? Mas aí você traduz, vai traduzir, vai Obrigada. falar. Não precisa traduzir agora. Isso aí é para levar para casa para ficar lá. Né? Então, meus amados, hoje, esse livro é uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida. O livro chama-se, em inglês, é os Four Agreements, né? É do Dom Ruiz, está escrito aí para vocês, né? Miguel Ruiz, é um mexicano. Isso é uma filosofia Ortega. O livro Four Agreements. Se tiver errado, não tem problema, tá? Mas, assim, são 4, que a gente fala que é compromissos. Ele está em português também, tá? Então, isso aqui vai trazer para nós a filosofia, ó, filosofia tolteca. Tolteca. Alguém já ouviu isso aqui já? Já ouviu, Jane? Já li um livro. Você já ouviu falar dos nativos da América? Antes que o México fosse subdividido da Califórnia e do México, era eles que dominavam isso aqui. Antes de repartirem o México com a Califórnia e com o Texas. Essas tribos indígenas lá, certo? Então, quer dizer, como nós temos os maias e os astecas, os toltecas precederam eles. E era isso que eles ensinavam, certo? E são 4 ensinamentos que eu vou colocar aqui. É por isso que eles não precisam traduzir, tá? Então, ó, seja impecável com a sua palavra, não com a sua palavra. Com a sua palavra.
Não leve nada para o lado pessoal. Não tire conclusões, certo? E sempre dê o melhor de si. Sempre dê. Tá bom? Como é que é? Fala, pode falar. Olha, eu nunca tinha visto falar desse Tolteca, não. Pois Mas é. os astecas eu tinha visto falar. Então, olha, antes deles, nós aqui somos protegidos pelos xamãs. E olha para você ver, a gente pensa que esse ensinamento que a gente fala, né? Deixa eu trazer para cá. Que, antes que a gente pensa que, o kardecismo, o Márcio trouxe semana passada para a gente aquela progresso, né? Das revelações divinas, né? E aí, o que a gente entende que o universo, Deus, da forma divina e perfeita, está tentando. Não importa se nós já fomos indígenas, que todos, acho que todos já fomos, nós já, porque para você se tornar um espírito de luz, você vai ter que vir em várias formas de vários. Hoje, eu só vou focar só em um dilema aqui. Seja impecável com a sua palavra, certo? E o que que isso tem a ver com o espiritismo? Ah, Márcio, tudo. Fala, Fernanda. Tudinho. E por que que a gente não faz isso? A gente tenta. Tenta, né, Fernanda? E o que que a Fernanda leu ali agora, gente? Mente viciadas. Você acha que se a minha mente estiver tranquila, eu vou falar alguma coisa que chateia alguém, que a Jane comentou, que critica, que vai reclamar, desculpa, Rafael, da barra do Rafael hoje? Você entendendo? Entendeu? Preciso dar um jeitinho mesmo. Não importa. Então, é por aí que a gente começa, certo? E aí, então, ó, o mundo está cheio de sofrimento e crueldade. Desde o nascimento, somos treinados para aceitar as regras da sociedade do jeito que são. A gente é obrigado, tipo assim, a aceitar a coisa. Não é assim? Você tem que casar. Eu sou preto, sou moreno. Entendeu? A gente não percebe essas coisas até que a sociedade começa a colocar isso em você, através da palavra. Você tem que ir à faculdade? Pode falar, Rafael. Aqui, hoje em dia, eu estou chamando de resenha crítica hoje. É engraçado, né, que você pega aqueles vídeos daquelas pessoas que vão para a África, aquelas crianças rindo, são tão alegres aparentemente. Então, uma vez que elas crescem um pouco e percebem que são pobres, elas já perdem o sorriso. Então, não é bem a situação não mudou, mas é a forma como elas se perceberam. Isso. Então, aqui, e por meio da palavra é que nós nos manifestamos, certo? O que você sonha, o que você sente, o que você realmente é, será manifestado mediante a palavra. Mentes viciadas. Presta atenção que a Fernanda deu para a gente hoje, certo? A palavra é a mais poderosa ferramenta que você possui como ser humano. Porém, como uma espada de dois gumes. Suas palavras podem criar um sonho mais belo ou destruir tudo ao seu redor. Uma espada, uma das lâminas é o mau uso da palavra, que cria um verdadeiro inferno. A outra lâmina é a impecabilidade da palavra, que apenas cria beleza, amor e um céu na terra. Bonitinho esse trem, né? E nós praticamos isso. Vou estar falando de novo aqui. Mentes viciadas.
Por que que nós não falamos? Por que que nós temos mais tendência de falar para o outro lado, não para o céu? Como é difícil? Não é difícil, mas isso aqui nós estamos aprendendo, é por isso que nós estamos aqui. São coisas simples. Às vezes a gente vai querer resolver o problema lá do Afeganistão, do Israel, né? Nós temos essa tendência de querer resolvermos problemas macros. Esquecemos daqui que o microzinho é a palavra que está me corroendo, certo? E se nós prestarmos atenção, geralmente sai da minha boca o que o meu coração está cheio. Infelizmente, eu posso inventar uma desculpazinha e a gente às vezes aprende. E o mal que faz? Quando você machuca alguém, você sente, né, Paulo? Às vezes, sem a gente querer, a gente fala. Por que que tem hora que a gente não consegue controlar isso tudo? Né? Tem hora que a gente menos percebe. Às vezes a gente esforça uma crítica. Ai, Mari, esse negócio aqui, você tá chato demais, sabe? Tá tendo isso. Tá entendendo? Então aí a gente já tem que começar a ver mentes viciadas. Eu vou estar colocando isso na sua mente hoje, tá? Nós somos criados, nós temos mentes viciadas. E é isso que vai ser o dilema hoje. Então, aí, o que é ser impecável com a sua palavra? É resenha hoje. Fernanda, fala comigo. O que é impecável? Isso aqui, ó. O que é impecável? Sem pecado. É, sem pecado, limpo, perfeito. Fala comigo. Perfeito, uma coisa que para não machucar, uma coisa, né? Que não vai afetar o outro, né? Mas nós conseguimos fazer isso, Ruth. E quando nós, no trânsito, alguém dá uma frechada e não deixa eu passar na frente. Ai, seu senhor amado. Nós já perdemos toda a impecabilidade, porque o que nós falamos com o outro, nós estamos desvinculando tudo com impecabilidade. Nós estamos violando, correto, Paula? E aí eu aqui lá, né? Querem vir lá e aqui, certo? Então, olha para você ver. São coisas simples que fazem o grande significado da vida. Como é que nós perdemos o controle tão fácil, às vezes, com a palavra? Por que isso, rapaz? Né, Fernanda? É tão difícil, às vezes. E a gente tem que treinar. Como é que é esse treinamento? Né? Então, ó, seja impecável com a sua palavra. Parece simples, porém, é algo extremamente poderoso. A palavra é o poder de criar. Às vezes a gente não entende isso. Você é linda. Você é perfeita. Você está leve. Isso está criando. Você não imagina o quanto que isso faz bem para a gente. Às vezes, a Jane fala comigo, o Rafael fala comigo, o impacto. Às vezes a gente chama alguém para tomar um café, né, Rafael? E acabou a conversa. Se a conversa foi, não, naturalmente. Mas também na palavra também tem as nossas emoções. Não é isso mesmo? Emoções. Você consegue perceber quando a palavra é sincera. Não é isso mesmo, gente? Concorda comigo? Então, por aí nós vamos, né? Então, o que você sonha, o que você sente, o que você realmente será manifestado. Será manifestado mediante a palavra. A palavra é mais poderosa ferramenta. Já isso aqui. A impecabilidade quer dizer sem pecado. Um pecado é uma coisa que você faz o que vai contra você mesmo. Não é contra o outro, é contra você mesmo. Então você está pecando contra você. Profundo isso, né? Às vezes muito pouco a gente pensa disso. Que eu vou fazer o pecado quando eu estou machucando a Fernanda. Eu não estou machucando, eu estou me machucando. Porque muitas vezes o que a gente fala reflete tanto no que a gente, eu não queria ter falado isso. Né? Na mesma hora a gente,
precisava de ter falado isso, eu machuquei, eu magoei, mas já falou, né? Tudo que sente, tudo que acredita ou diz o que vai contra você mesmo, é um pecado. Você vai contra você mesmo quando julga, quando culpa ou por alguma coisa. Quando você é impecável, quando você é impecável, você assume responsabilidade pelos seus atos. Aí, ó, responsabilidade pelos seus atos. Mas não julga nem culpa a si mesmo. Então, para a gente entender esse primeiro compromisso aqui, ser impecável com a sua palavra. Você começa a perceber todas as mudanças que podem acontecer em sua vida. Primeiro, de forma como você lida consigo mesmo, e depois na forma como lida com as outras pessoas, especialmente aquelas que você mais ama. O que isso tem a ver com o Espiritismo? O que isso tem a ver com o livro dos Espíritos, com o livro dos Médios, ou com o Evangelho? Fala, Júnior. O modelo guia da humanidade, que é Jesus, ele tinha uma forma peculiar para falar com cada discípulo dele. Porque Olha. cada um tinha um gênio. Um era zangado, um era meio nervoso, não eram perfeitos discípulos. Então, com cada um ele falava de uma forma para que aquilo que ele falasse caísse num terreno que desse frutos. Então, Jesus, como era perfeito, e é o nosso modelo, ele via com quem ele ia falar e como falar para ter um efeito positivo. Então, essa impecabilidade é isso. A gente precisa ver com quem a gente está falando, sentir no coração para ver como é que eu posso falar de uma forma que caia no terreno e semeie, e não destrua, né? De uma forma, Jane, você está falando para a gente para ter empatia. Porque às vezes, até o nível intelectual das pessoas, o dia, você não sabe como é que a pessoa está no dia. Hoje é por isso que depois, quando você vai seguir, que não é bom julgar. Porque quando eu falo alguma coisa para te machucar, na verdade, eu estou me machucando. Mas, ô Jane, e será que quando a gente fala, a gente emite alguma coisa? Será que é só a palavra? Nós falamos de emoção. O que que é emoção? O que que é emoção, Rafael? Olha para você ver onde a gente está indo aqui, tá? O que que é emoção? Expressão do espírito, né? Vibração. Energia. Certo? Emoções são reações químicas. Químicas. Reação química. Isso todo mundo está no laboratório. Eu estou no laboratório da vida e da espiritualidade. E nós não percebemos isso às vezes. Com essas pequenas coisinhas que nós fazemos todo dia. Tudo começa quando a gente fala assim, ai, espiritualidade, falamos de mediunidade, e nós esquecemos do meu corpo. Como o meu corpo vai gera toda essa emoção? Hormônio. Ela falou de hormônios. Como é que é o nome do hormônio? Meu Deus do céu, esqueci agora. Como é que é? Qual O do sono, que todo mundo hoje em dia toma. Melatonina. A melatonina. Não é isso? Todo mundo conhece. Todo mundo sabe que todo tem uma melatonina. Por que que nós temos que tomar melatonina hoje em dia? Por que que nós temos que tomar melatonina, gente? E o que que eu escrevi aqui? De 8 à meia-noite e de 1 às 4 da tarde. De 1 às 4 da manhã. Se eu perguntar para você aqui, de vez em quando você acorda 1 hora da manhã e começa a conversar. Aí você começa só com você, né? Aí vai. Eu vou matar a Fernanda, eu vou dar porrada no Rafael, eu vou pegar me. Sabe? Não, não é assim? De 1 da manhã às 4? 3, então. Mas começa a 1 da manhã. Tô mentindo? Paula. Não, você tá rindo, pode falar. Olha, vamos direto. Fala, Jane. É do sonho só. De 1 às 4 da manhã, o nosso organismo não produz melatonina.
Simples demais, sabe? De 8 à meia-noite, nós temos o sono espiritual. Você descansa o seu corpo e o seu espírito vai longe. É onde você é recebido na glória de Deus, onde você vai estudar, onde você vai ser tratado. Quando você começa a voltar, certo? Quando você começa a voltar, você é atacado, porque o seu corpo, a perfeição do nosso organismo é muito perfeita. Essa melatonina que você está todo mundo tomando, ela vem no nosso cérebro, na nossa glândula pineal. Você já ouviu falar dessa glândula pineal? Já ouviu? Aí, Rafael, agora eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz. Onde na Bíblia fala da glândula pineal? Chegou a pergunta, eu desconheço, Mário. Fernanda, Assim, Ruth, não olha para trás. Não está nem por nós. No livro dos médios, onde nós falamos só de mediunidade, menciona menos uma vez a palavra da glândula pineal. Você tá fazendo pra mim? Fala. Só porque eu não sei se o capítulo certinho, mas fala. Isso aí. ele fala na minha ideia. Mas não fala. Não tem nenhuma menção no livro dos médios sobre a glândula. André Luiz falou bastante. Aí, ó. O André Luiz, ninguém conhecia essa glândula pineal. Nós falamos de distúrbios, nós falamos de problemas psiquiátricos, vícios, mentes viciadas, mas nós falamos mal, mas não percebemos, nós é que geramos isso tudo, certo? Aí tem a pergunta lá, aí dá um moedão, né? Ah, se é médio, porque a gente foca no desenvolvimento mediúnico. Mas o Kardec fala que a mediunidade é uma coisa orgânica. Se é orgânico, todos nós temos a glândula pineal. Todos nós temos. O André Luiz, a primeira vez que, mesmo Freud, quando começou a falar sobre os distúrbios é, é, psíquicos, e o pessoal começou a dar razão, porque antigamente falava que era bruxa, que era doida, as feiticeiras. Aquelas pessoas já tinham desenvolvimento mediúnico avançado, porque a nossa glândulazinha lá é uma coisa maravilhosa, certo? O André Luiz fala no livro dos Espíritos, não no livro dos Espíritos, ele fala no livro Missionários da Luz. Foi a primeira vez que foi mencionada a palavra. Olha para você ver, André Luiz e o Chico Xavier. Ah, o quanto que eles contribuíram para a gente chegar aqui agora para falar da palavra. Certo? Até então era uma glândula que ninguém sabia bem o que servia. Não falava E aí nada. o André Luiz veio iluminar, dando esse novo. Porque ele falou, e ele entendeu só, Rafael, porque ele já tinha sido médico aqui na Terra. Só uma coisinha. Tá? Fala. Descartes é o pai da medicina. Certo. Em 1800 e pouco ele já falava que a glândula pineal era a conexão com Deus. Então, Nossa. tem esse fato aí. Agora não sei direito o ano. O ano, né? O André Luiz, Jane, ele... Desculpa, pode falar. 1800, né? Então, tipo assim, ó, o André Luiz, no segundo capítulo dos Missionários da Luz, tem uma parte que fala assim, a epífise, certo? E lá ele fala, e o homem sempre disposto a viciar os centros sagrados da nossa personalidade. Concluiu Alexandre. Alexandre era o instrutor do André Luiz no Missionários da Luz, certo? Sempre inclinado a contrair novos débitos, mas dificilmente decidido a retificar ou pagar. Então, diretamente, os ensinamentos veio do André Luiz, nessa modernidade, sabe? Que hoje em dia, a quantidade de estudos que tem
nas universidades no Brasil. O Brasil está lá na USP, São Paulo. Aqui está uma coisa maravilhosa a quantidade. Por quê? Não é só orgânico, está coligando a espiritualidade com a nossa glândula pineal, certo? Porque nós vemos como é que faz o fogo, não é isso mesmo? Como é que faz o fogo? É batendo uma pedra na outra, não é isso mesmo? Porque qualquer pedra ela tem cristal, não é isso mesmo? A nossa glândula pineal é cheia de cristal. Então, é importante que a gente entenda essa parte orgânica do nosso ser para que nós possamos também nos melhorarmos. O nosso falar não é só o falar. Ele tem um lado espiritual e tem o lado intelectual, certo? E muitas vezes nós não percebemos que quando nós estamos agredindo alguém, mas de repente nós estamos numa frequência meio complicada. Nós estamos. Por quê? O que que acontece aqui? Por nós não sabermos da glândula pineal detalhada, qual que é a importância nessa vida aqui e, e na vida espiritual, nós usamos nossa glândula pineal como o quê? Como uma antena parabólica ou como uma antena de celular. Nós pegamos chamada de tudo enquanto é lugar. Às vezes eu estou bem, mas aí a Paula chega comigo e fala uma coisa, eu leio alguma coisa na internet, eu assisto uma televisão, ó, eu estou sendo captado aqui. Porque tudo é energia. Quem falou aí agora? Nós já sabemos de tudo. Nós só temos que colocar isso em nosso favor. Respira, Mário. Calma. E vai dormir cedo. E vai dormir. Ah, pergunta, Johnny. Eu não, olha, eu já estou viciando. E aqui, tá ficando velho. Tô, não, eu quero aproveitar o meu sono. Eu quero ir na escola lá em cima. E de madrugada, quando começa a perturbação, ó, Jesus, muito obrigado. Hoje o dia vai ser lindo, maravilhoso. Aí o que que eu estou fazendo, Fernanda? O que que eu estou fazendo aqui? Ah, indo dormir e aqui. Fala aqui. Na glândula pineal, você está massageando a sua glândula pineal para que você conecte com o bom, com o que é maravilhoso, para que você fala bem, para que você trate as pessoas bem. Você está cuidando de você, tá orgânico, entendeu? Porque quando você começa a estudar sobre meditação e oração, essa conexão lá tem que ter uma. Nada vai. O fogo não vai pegar se você não tem um esfregamento. A forma com que você prepara os cristais que está dentro do seu glândula pineal, certo? É essa massaginha que a gente tem que tomar cuidado, certo? Qual que é a preparação? Sim, então, se a gente começar a ser mais aware, Ciente. mais consciente disso, você começa a perceber que eu não vou tropeçar muito. Não, vou tropeçar, eu estou por aqui. Mas a gente já começa, sabe? Hoje em dia, e o Santo Agostinho, se você começar a ver essas coisas, quando eles não comentaram, porque eles estão muito mais além. Para eles já é uma coisa rotineira, mas para nós ainda não é nada. Nós não chegamos lá ainda, né, Johnny? Porque o Santo Agostinho pergunta e pede a gente para revisar o que não foi feito durante o dia. Você está massageando a sua mente para ir onde. Qual que é a aula que eu tenho que ir hoje à noite de lá? Quando você chega de lá, quando você acorda o olho, quando você começa a acordar, você podia falar: Jesus, muito obrigado por eu ter abrido meu olho, por eu estar aqui saudável, acordando pela manhã. Eu te garanto que a turma que vai querer te perturbar já vai ouvir o que você está falando. E aí, se você começar imediatamente, Jesus Cristo, muito obrigado. Vai ser um dia lindo, maravilhoso. A palavra, nós estamos criando. Nós estamos criando coisa nova, coisa bonita. É entendendo o seu corpo orgânico e conectando com a sua espiritualidade. Jesus, tem que falar comigo o tempo, tá? Que eu falo. Tá tranquilo. Tá tranquilo, Márcio? Então aí, quando eu acho maravilhoso esse estudo dos quatro agreements, porque a primeira coisa, começou, gente, olha, há anos atrás, antes da América ser descoberta aqui, esses toltegas, eles precediam os astecas. Olha que coisa, são indígenas, ensinando nós coisas que hoje, 2023, nós temos dificuldade de fazer. O tanto que eu xingo a Paula, tadinha, chata, entendeu? E é isso.
Interessante, Mari, que Pode nessa falar. frase que você colocou, a primeira parte, né? Mentes viciadas. Seja Impecável. impecável com a sua palavra. Aham. O que está me chamando a atenção desde o início é a sua, S-U-A, Uhum. né? Não é a do próximo, não é a do meu pai, não é do meu filho, é a minha, né? Então, é toda reforma íntima, todo progresso espiritual, ela é individual e intransferível. Isso, A Márcio. gente pode até querer passar para o próximo a responsabilidade, mas ela é nossa. Então, eu achei essas três palavrinhas aí, me tocou, ela não sai da minha cabeça. Eu vou Ótimo. falar uma hora aí. Quando a Sua Fernanda... palavra é a nossa palavra, não é a do próximo, não. Se o próximo está falando, é o nível dele. Isso. Talvez se eu estivesse falando como ele, aí sim eu estaria na escuridão, mas a responsabilidade é minha, o meu crescimento. E o que você está falando aqui, Márcio, olha para você ver. A sua palavra, certo? Que é a palavra minha, né? A sua, minha aqui. A gente não pode aceitar o que os outros falam com a gente. Você tem que respeitar, né? Você respeita. Porque à medida que nós começamos a tomar uma posição central de sabermos que nós somos uma bateria elétrica, que nós somos responsáveis pela nossa frequência, pela energia que nós produzimos, porque já falou aqui, ó, se as emoções são reações químicas, você é responsável pelo que solta no seu corpo. Não estou nem falando do espírito. Eu estou falando aqui agora, certo? As doenças, as nossas enxaquecas, tudo olha, tudo tem uma coisa, mas é filtrado aqui. Sabe, porque um médico que já está acostumado, que já está treinado para trabalhar num sistema de desobsessão, ele vai ter uma influência, assim, mas ele vai saber educar o corpo dele. Né, Jane? Tá entendendo? Então, tipo assim, a gente conhecendo o orgânico para que nós chegarmos no espiritual, né? Porque o que acontece, eu estou lendo um livro que é maravilhoso. Esse que é o problema aqui todinho. Então, quando as reações químicas que vai no seu corpo, quando elas se afinam, quando elas ficam leves, elas transformam-se em reações elétricas, onde nós fazemos a nossa frequência. É onde a gente vai no espiritual, onde você é assistido pelos seus mentores, pelos nossos anjos da guarda. Não fala não, Fernanda. Aí você dá ouvido àquele anjinho lá. Agora, se você estiver do outro lado, fala, se xinga, manda, puta que pariu. Entenderam? Olha para você ver como é que é isso, um entendimento daqui. E todos nós somos bombardeados. Igual assim, eu achei interessante num livro, não é um livro espiritual ou religioso. De umas 4 horas você não produz a melatonina. Aí você fica vulnerável. Aí o cortiçoide é o inverso de cortiçoide e melatonina. Então, de umas 4 da manhã, de a partir de hoje, deu uma, acordou, porque a gente acorda de madrugada. Vou fazer uma oração. Jesus, muito obrigado. Acordei que vai ser um dia maravilhoso. O dia vai estar lindo, maravilhoso. Aí daqui a pouco quem está perto de você já começa. Não vai ser fácil. Eles vão tentar. Não, muito obrigado. Vibração de paz. Respira. Porque aí você começa a massagear o seu órgão, a sua glândula pineal. Você começa a massagear os cristais. O fogo que você vai criar na sua cabeça vai ser um fogo mais leve, um fogo mais tranquilo. É por isso que quando nós entramos nas regiões mediúnicas, você tem que se preparar, né, Jane? Tem que ter um preparamento. Tem que estar vinculado com a espiritualidade superior, através dessas emoções que você falou, essas reações químicas precisam estar elevadas. Isso. Impecáveis. Eu falei que eu ia ficar calmo hoje para falar isso. É tão gostoso. Eu não sei por que a gente não quer, que o povo não quer estudar isso. Que é tão difícil. Seja impecável com a sua palavra, isso aí é um conselho para nossa autoajuda. Conexão, Porque isso. o que a gente cria na nossa cabeça é o que a gente tem Ação e reação, Jane. no nosso organismo. Então, a gente não deve deixar que a palavra do outro, isso acontece, claro, dependendo da força do mental do outro, a nossa reação é negativa, né? Isso. Mas a gente rapidamente tem que subir, porque, como o Márcio falou, nós somos responsáveis por aquilo que a gente sente. Isso.
Isso. Só para. Eu adoro esse assunto. Ótimo, pode falar, Johnny. Mas lá em casa, no máximo, quando a gente tenta manter através da oração, do pensamento positivo, até de comentários, né? Até a Sempre música. no algo que a gente sente bem. Agora, se a gente faz um comentário, tipo assim, ah, meu filho, alguma coisa, se descer um pouquinho, a gente já não se sente bem. Mesmo na TV, né? Ou na TV, às vezes a gente quer se atualizar, mas a gente fica tão mal. Eu falei, gente, e agora? Isso. Vamos assistir uma palestra de De volta para Divaldo, melhorar? isso. E isso é uma coisa Não. que nós escolhemos. pra Aí, gente. Johnny, olha aqui. Muito interessante o que você falou aqui agora. Então, nós estamos aqui entendendo o nosso orgânico, gente. Nós não estamos falando de religiosidade, nós não estamos falando aqui de mediunidade. Mas você tem que entender que todos os seus órgãos fazem parte de um todo, de uma reação. Você, o que entra na sua mente, que senta no seu coração, ele traz essas reações químicas, certo? Então a gente já tem que começar. Aí o que acontece que a gente comentou ali agora, aí a nossa antena parabólica aqui, que nós somos aqui é o positivo e o negativo, o que acontece? Nós começamos a tomar sites. Nós começamos a ficar a favor de alguma coisa, de alguém. O que você faz? Quando, por exemplo, assim, suponhamos um exemplo aqui, tá? Eu vou falar, eu e a Paula aqui brigando, né? A Paula chegou e falou assim, ai, que meu marido tá chato. Aí eu vou, fico do lado da Paula. Onde é que eu fui? Eu fui para a frequência da Paula. Toda a dor que ela tá sentindo, todo aquele desequilíbrio de não entender alguém, eu cheguei comigo, eu vou ficar comigo. Aí eu culpo depois, não sei que, eu tô com dor de cabeça, que eu tô assim. Não. Então, todas essa nossa bateria, como é que é? Pilha, é pilha brasileira. E essa pilha, ela mela. Se você colocar a coisa errada, ela vai melar. Se você está colocando, dependendo a carga que você está mandando para cá, vai gerar distúrbios em você. E isso é a nossa espiritualidade, meus amigos. É a nossa vida durante o dia. Certo? Nós temos que estar mais atentos a essas coisinhas. São coisas mínimas. A palavra, ela é criada. Quando ela cria essa impecabilidade aqui, ela faz parte do nosso ser espiritual também. Porque você faz diferença na vida das pessoas. Com uma palavrinha tem hora assim, ô, Fernanda, bom dia, meu amor. E aí, se aquilo for uma coisa gostosa, mas ela vai abraçar. É um abraço espiritual que a gente está dando ali. Certo? Então, assim, isso tudo, gente, então a gente não tem que ficar só entendendo, isso é importante que a gente entenda a mediunidade, mas é importante entender esse trem aqui, essa glândula pineal, eu acho que todo mundo agora tinha que começar a falar dela. Não vamos tomar melatonina, não, vamos entender por que que eu estou tomando melatonina. Aqui, ó, é porque e o detalhe, porque a glândula pineal são cristais, partículas de cristais. Então, nós estamos aí já sabendo que o cristal, se você Friccionar. vai gerar energia, vai trazer uma coisa, então. Agora você imagina a coisa dentro de você. Fala, Jane. O médium, Uhum. o tamanho dos cristais da glândula pineal é bem pequenininho. Mínimo, mas É bem maior. Então, o médium, ele tem essas emoções, essas reações muito mais intensas isso, Jane. do que quem tem aquela mediunidade aguda, intuitiva, Não, né? orgânica, né? É porque, na verdade, Jane, igual assim, tem médios que são extremamente elevados, eles são bastante ativos, né? Como é que fala a palavra em espírito? Você quer dizer os ostensivos, Isso, né? isso. Não significa que são Nós, elevados, não. isso. É uma qualidade de trabalho para quem tem mais dívida ou não. É o compromisso maior. Nós, normal, mas a gente tem que colocar como se a gente fosse normal, eu acho, às vezes, né? Que aí você entende que também tem influência. Por exemplo, assim, quando uma pessoa. Você já percebeu quando a pessoa está xingando, querendo entrar na briga, ele treme todinha e fica todo. Aí é mediunidade. Recebeu lá um tudo de sei lá o quê, e não sabia. É gente. E o tanto que eu sou? Eu, por exemplo, assim, tem hora que eu estou sentindo que eu estou na chaleira. Tá entendendo? É, por exemplo, assim, quando você está dando passe ou recebendo passe, dependendo da sua concentração, se você massagear lá, você vai receber uma coisa. Você sente nos dedos a coisa entrando e saindo.
Então aí, quando eu falei ser impecável com a minha palavra, é para despertar a nós mesmos, para essa parte criadora da nossa mente, essa conexão com a espiritualidade, certo? Na verdade, todos nós, ó, na realidade, o problema não é que tenham adaptado os quatro acordos, nem é o problema é que você é um fracasso. O que realmente está acontecendo é que você está despertando. Graças a Deus por isso, né? Nós estamos despertando. É, você está acordando até como sua mente faz suposições, tem reações emotivas. Todos nós aqui nesse grupo aqui já temos essa noção. Nós já estamos aí acordando um pouquinho para a coisa, né? A minha espiritualidade, o mundo espiritual, eu. Né? Então, isso é muito interessante. Tem reações emocionais e tão rápida em se fazer julgamentos. Essas percepções sobre o sistema de crenças em sua mente geralmente não são agradáveis, mas fazem parte do despertar. Então, quando você ouve coisas que não é agradável, você já questiona. Você quer estar bem. O que que eu vou fazer para eu estar bem? Porque você estando bem, você reflete bem, você fala melhor. Aí eu falo aqui todo calmo. Existe para esse. Tá entendendo? Até isso a gente tem que começar a prestar atenção. Aí isso é uma forma de comunicação. Geralmente é uma realização desconfortável, mas através dela a sua consciência é crescente. Então, à medida que a gente vai despertando para essas coisas, são coisas simples, né? Falar tem a ver com a espiritualidade? Tem tudo a ver, sim. Você já não agrada, você não agrada quando você ouve alguém falando uma coisa desse jeito. Quando você vê alguém mal tratando alguém, falando uma palavra forte, você já, ai meu Deus, para quê? Não precisava, sem necessidade. Esse é o nosso despertar. Então, graças a Deus que a gente já está, né? Então, isso, mas essas emoções, aí são os nossos compromissos que a gente começa a fazer. Quando você aceita alguém falando mal, falando bravo com alguém, você está de acordo com aquela pessoa. É isso que nós estamos tentando falar aqui agora também. Esse despertar vai começar a te separar. Você vai começar a, agora, né? Essas pequenas palavras, esses pequenos gestos vão começar a nos separar desses compromissos pesados que já foi colocado em nossas mentes, na nossa cultura, né? Então, devagarzinho, a gente já começa a adquirir a cultura de Jesus, a estar atento à espiritualidade, sabendo que nós somos seres orgânicos, mas com vínculos espirituais. E através de Jesus, da oração, da calma, é, da reunião espírita, pequenininha, simples e singela. Mas a gente começa, ai, alguém falou, não foi eu que falei, foi ele que falou, né? Aí você já começa a se posicionar, você começa a se massagear já. Quando as influências de madrugadinha chegam, vamos começar a fazer oração. Ô, meu irmão, já aprendi, já tá. Eu estou conectado com você aqui agora. Vamos ficar aí, nós dois vamos aprender. Você não, a gente não vai colocar na situação de superioridade, né? Mas vamos colocar numa posição de fraternidade. E deixar essas mentes viciadas. Foi a palavra certa que hoje a Fernanda deu. Devagarzinho, nós vamos tirar, nos liberar para que nós possamos. Isso, Rony. Então, devagarzinho, a gente começa a praticar e entender o nosso corpo. É como todo mundo tem que entender o corpo. Sabe? A gente fala que entender corpo humano, corpo masculino e feminino. Quais são a energia que está aqui? Qual que é a minha conectividade aqui? Então, devagarzinho, a gente pode começar a romper esses compromissos. Aí, que isso aqui não seja uma coisa futurística para alguém, que seja para mim. Né, Márcio? Essa impecabilidade com a minha palavra, que quando eu for falar, que eu traga uma coisa maravilhosa, uma coisa tranquila. Ô, meu irmão, sabe? Então, meu irmão, é isso que é o compromisso, é isso que é o convite nosso para vocês nessa manhã, certo? Ser impecável com a palavra, para que a gente possa começar a entender e a navegar
num nível mais elevado de frequência. A gente não precisa ficar onde nós estamos. Nós temos capacidade de criar um dia novo, uma alegria nova. Não importa de onde nós viemos, não importa o nosso passado, não importa. O André Luiz fala, nós somos capazes de criar a todo dia, a todo momento. E vamos criar com a palavra, com o pensamento, como o Johnny leu na leitura lá no Evangelho, né? Com coragem, com paciência, a gente vai mudando isso tudo. Quando nós temos paciência para ouvir o irmão, na hora que você vai abrir a boca, e olha, nós estamos aqui da Tautega, né? Mas se você for observar as epístolas de Paulo, isso também está lá. Seja tarde para, seja astuto para ouvir, tardio para falar, né? Então isso tudo lá é Jesus, é o universo. Nem tem religião, tem a humanidade de Jesus. Essa nova terra, essa nova época, com esses conhecimentos maravilhosos que nós temos que aplicar no dia a dia. Tá? Então, meus irmãos, pensando nesse pensamento novo, nessa forma nova de falar, que eu não vou mais xingar o Rafael, nem vou falar da barba dele. E que a gente possa ser mais fraternos um com o outro. Nós possamos ser mais irmãos. E aí agora nós vamos começar, quero que vocês comecem a esfregar agora para a gente estar recebendo paz. O passe de amor, nós vamos dar e vamos receber. Graças a Deus, a Jesus, ao xamã Egina, Binisapã, Grana Timanã, e os benfeitores espirituais que nos acompanham na casa de Jesus, no colinho. Muito obrigada. Agradecemos a presença de todos esses irmãozinhos, os nossos mentores, os protetores. Quantas bênçãos, quantos irmãos que nos amparam. Muito obrigada. Que todos nós que recebemos essas bênçãos de hoje através do estudo, do passe, das leituras, presencialmente ou online, que agradeçamos essas bênçãos e levemos para os nossos lares, aos nossos familiares, essa paz, essa harmonia digna daqueles que estão com Cristo, modelo e guia da humanidade, que estão com seus benfeitores, se esforçando para acertar nas trilhas de Jesus. E assim, Senhor, pedimos que as nossas irradiações cheguem a todos aqueles que estão em nossos corações, principalmente aqueles que mais precisarem, os idosos doentes, os jovens extremamente ansiosos, os depressivos, os nossos irmãozinhos suicidas, os nossos irmãos vítimas das guerras, das catástrofes, que todos recebam neste momento as luzes e as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós todos aqui envolvidos nesse amor fraternal, que sigamos todos bem até os nossos lares e lá, que seja plantada assim esse amor, essa paz e essa harmonia durante toda a semana até o nosso próximo encontro. Que assim seja, graças a Deus.